Apocalipse ou Giliana Giliarna, capítulo 9. Para entender o capítulo 9, que não deveria ter sido subdividido, é necessário recapitularmos como fizemos do grau anterior. Qual é o shofar de número 1? Quem lembra, escreva aí. O aquecimento global. Shofar 2, a ira do mar. Shofar 3, a falta de água. Shofar 4, falhas nos luminares. Porque são sinais de que vem aí as últimas 3 trombetas, que são os 3 ais. Pirâmides, delta ais. Agora teremos o 5º shofar. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então o 5º anjo, o arcanjo, tocou a sua trombeta. Imediatamente vi mais um cometa, corpo celeste, grande meteoro, não importa, porque não é físico, não é literal, que caiu sobre a terra. Veio da imatéria sobre a matéria, entenda. É algo que vem da imatéria sobre a matéria. Esse cometa era diferente daqueles outros 2 que nós vimos, pois recebeu poder maligno. Escreva aí, delta cometas. Quem lembra que já caiu um cometa dos céus na água salgada, um na água doce, e agora vem um terceiro. Mas esse terceiro é diferente. Esse terceiro, ele é um homem, ele é um ser, ele é um anjo. Aliás, todos são. Esse cometa tinha a chave do caminho do abismo, onde os mortos rehologramam, ou recrivam, revivem. Para entender o que é rehologramação, você tem que colar desde o grau 146 e acompanhar cada momento que Jesus fala de inferno. Então ele tem a chave, metáfora, o controle de como se dá a segunda instância, quando as pessoas morrem no processo de recrivo, revida, reviver seus erros, revelarem. A maior prova de que aqui estrelas não são cometas, meteoros, planeta X, planeta Nibiru, literais, está no próprio original, como nós refutamos ontem. Ensinamos vocês para que evoluam e deixem de ver o Apocalipse como crianças. Os originais revelam que o termo é o mesmo para estrelas, espíritos e anjos. Quem lembra desde o grau 300, que nós vimos os 7 espíritos, os 7 planetas? Quem lembra? Portanto, é correto dizer que a mesma manifestação angelical que tocou a trombeta é a mesma que desceu à terra para executar o juízo, como um cometa, ou qualquer outro anjo, ser, manifestação, como queira, isto é, a interferência do Criador, porque tudo é possível no cosmos espiritual, e é isso que as pessoas não entendem. Note que, nesses últimos 3 ais, temos um delta, trombetas do mal. E é o próprio Criador quem as envia. Quem envia os 3 ais à terra? Quem? É a manifestação do mal para os homens que escolheram ser e fazer o mal. Ou para os homens que escolherem, que estamos falando ainda num futuro próximo, revelarem. Ao entender
que no cosmos espiritual, que chamamos poeticamente de céu, a Bíblia mesmo chama de céu, para entendermos que está acima de nós, o céu físico que você vê todo dia representa isso, está além de nós. Tudo é possível lá. Como no mundo virtual, digital, tudo é possível. E todas as manifestações são o próprio Criador. Isso derruba, quando entendemos isso, toda a teologia mística, seja católica, Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista, Ellen White, William Branham, o que for, trinitária, unitária, mística, escatologia judaica, messiânica, tudo cai por terra. Terra. Por que derruba toda a teologia mística de trindade, angelologia, demonologia, a história de Lúcifer que caiu do céu? Tudo fica claro quando você entende isso. Porque nada existe, como diz Colessaiá, Colossenses 1 e 2, nada vem do céu, Paulo entendia isso, ou de parte alguma da existência que não seja uma manifestação do próprio e único Criador. Não existe nada no céu que venha, que seja outro ser, outra criatura. Tudo que João está vendo existe e não existe, aparece, se manifesta e desaparece. Não está fixo lá. Ninguém vai chegar lá e ver os 4 seres com 6 asas, cheios de olhos na frente e atrás. Quem entendeu? Não está claro isso para vocês? Está tão claro isso, pois somente Jesus Cristo tem a chave metafórica da morte, da rehologramação, que é o pós-morte, como vimos já no início do livro. O início do livro tem a chave, o segredo. Apocalipse 1:18. Quem é que tem a chave de Davi? Que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, dualidade. Quem é que tem a chave do Hades, que representa o pós-morte, a rehologramação, recrivo, revida? Quem é que tem a chave da morte? Quem? Quem? Você pode escrever o nome dele para ver se vocês entenderam? Quem é que tem a chave? Pois é, acontece que esse cometa que está vindo ferir os homens tem essa chave. O Áquel é herege, o Áquel é satanista, o Áquel é tudo que for de mal. Mas veja aí, essa estrela é Lúcifer, Vênus, o planeta aqui é Cristo. Com sua mão esquerda vem para tirar a morte dos judeus. Eu não errei aqui não. Não é tirar a vida. Agora é para tirar a morte. É aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Se ele quiser, ele tira a vida, e se ele quiser, ele tira a morte. E pela primeira vez na história, em 6.000 anos, ele vai tirar a morte. Para provar que ele tem poder sobre a morte, assim como ele foi o primeiro a vencer a morte e ressuscitar. Não foi ele que ressuscitou? Eu vou pedir a vocês que não respondam às pessoas que fizerem perguntas no chat e entendam elas. São pessoas que vêm só por causa do título e caíram aqui agora e são muito bem-vindas. Não respondam elas, só deixe elas, oriente, abrace com carinho e diga: olha, você tem que colar os graus, como acontece com o caso do Miguel. Olha, Miguel, você chegou agora? Vá lá atrás, homem, se esforça. Homem, grau 146, pega todas as Bíblias que você tem em casa, dá uma chance a si mesmo, daqui 30 dias você volta a falar comigo, você vai voltar agradecendo. Essa estrela é Lúcifer, Vênus, o planeta aqui é Cristo, com sua mão esquerda. Prestem atenção que quando eu digo metáfora, não quer dizer que não existe. Quer dizer que é algo diferente do que você aprendeu. Como literal, místico, fantasioso. É criança, né? Criança, fantasia. Se ele tem o controle da vida após a morte,
Na reologramação, agora ele impedirá que os judeus e todos os seus apoiadores se matem, ou desejem a morte, queiram a morte e executem isso, fugindo da grande tribulação por causa da dor e agonia que vão sofrer, você já vai entender. Lembrem-se que é do caminho do abismo que sairá o anticristo, como veremos nos próximos graus. Escreva aí, vamos encher esse caderno, esse chat de conhecimento, de evolução. Escreva aí, é da fenda do abismo, do poço do abismo, do caminho do abismo, do submundo, que virá a besta, o antimachia, o judeu, o Messias dos judeus. Olha que interessante. Da onde vem o antimachia? Do poço do abismo, da fenda do abismo, do submundo. Veja, metáfora. E é de lá que o Messias dos judeus sai também e surge. E é para lá que ele volta quando ele for destruído. Quando o falso Messias for destruído, ele volta para o mesmo lugar que saiu, que é este caminho do abismo. Isto é, essa é mais uma prova cabal de que a mão esquerda de Elohim é o anticristo. É Cristo quem abre o caminho do abismo para surgir o Messias dos judeus. Porque aqui, aí na sua Bíblia, claramente, Apocalipse 9, abra todas as Bíblias na sua casa e veja, quem está esse cometa? Esse cometa é um ser que tem a chave do abismo, que é de onde saiu o anticristo. Você entendeu ou não? E quem é que tem a chave? Jesus Cristo. Só sábio entende. Tem que se esforçar. Os judeus conhecem esse caminho, fenda, túnel, poço, submundo, do abismo. Está lá em 1 Enoque 17, 18, 22, 28 e 31, esses capítulos todos. Não é Antártida. Eu entrevistei uma vez uma senhora que era do Ex, mas ficou pouco tempo. Ela lê muito e eu acho que ela endoidou. Não sei se vocês lembram. Ela dizia que o poço do abismo fica na Antártida, no gelo. Que é por isso que ninguém consegue chegar lá. Vê, a criança fantasia e cria monstros na sua cabeça. O Apocalipse não pode ser visto de forma pueril. Não é na Antártida, nem no final da Terra, nem no submundo, nem no magma. Porque não é físico. Porque no mundo espiritual, no cosmos espiritual, não existem empreendimentos imobiliários fixos. Não existem imóveis. Vocês estão vendo as visões de João. Nada é fixo. Não pensem vocês que vocês vão morar de novo na matéria fixa. Aqui fica claro o texto de Isaías 14 sobre Lúcifer, quem de fato ele é e o que sua metáfora representa. Além do rei da Babilônia, o deus Nabucodonosor, que almejava o título de Lúcifer, estrela da manhã da alva, da aurora, o mal encarnado para quem escolher ser mal, isto é, o poço do abismo, mas é mais profundo que isso. Escute, Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Quando o cometa, que era uma manifestação do Criador, abriu o abismo, porque tem a chave, veja, é tudo metáfora, subiu desse abismo muita fumaça. Não, o inferno não é um imóvel da missionária Ionária, do pastor Daniel Iquichuco, do pastor falecido Adão de Campos, que já tem até o Hellcard. Porque a Ionária diz que já foi 15 vezes no inferno. Ela chega lá, os demônios dizem: oi,
saiu dele muita fumaça. Era como se tivesse aberto uma gigantesca fornalha. Ora, quando você tem uma visão, quando você vê alguma coisa sobrenatural, e você vai registrar isso para as outras pessoas, com a sua cultura, em seu tempo, sua linguagem, você vai usar como toda hora, comparação. Você vai fazer comparações, então você vai fazer analogias dizendo como que tal coisa, como que. Era como se tivesse aberto uma gigantesca fornalha. Era tanta fumaça que saía do abismo que até o céu e o sol escureceram. Naquela visão, naquela hologramação que via Yohanan. Então, no meio daquela enorme fumaça, apareceram milhões de seres, como se fosse... Não são gafanhotos, escreva aí. Isso aqui tem que deixar bem escrito, porque é incrível o que tem de site, blog, livros, enciclopédias, pastores, padres. Mas olha, todo tipo de gente querendo falar de Apocalipse, até espíritas. Olha, todos, Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista, todo mundo dizendo que é gafanhoto, gafanhoto, e fica fixado ali no gafanhoto, o gafanhoto, o gafanhoto. Gente, aprendam a dar valor a cada palavra, a cada iot. Não é gafanhoto, é como. Você pode escrever 1000 vezes a palavra como, alegoria, analogia, comparação, por favor. Como se fosse uma nuvem, coletivo de gafanhotos. Por favor, não são gafanhotos. Não são gafanhotos. Estes milhões de seres receberam do Criador um poder de ferir os homens como não é um escorpião, por favor. Não é um escorpião. É como um escorpião. Embora parecesse uma nuvem de gafanhotos, não eram gafanhotos. Se fosse gafanhotos, atacariam as plantações e as árvores. O próprio João está falando aí na tua Bíblia, só que a tua Bíblia está traduzida de um jeito tão mal que você não consegue entender. Mas é o que está dizendo aí. Se fosse gafanhotos, como nós conhecemos o devorador de Malaquias 3, não é? Atacariam as plantações e as árvores. Mas o Criador os enviou para que esses seres ferissem todos os homens que não foram selados. Selo 777, quem entendeu? Metafisicamente nas suas testas, porque a testa é a visibilidade. É a parte principal de identificação do corpo, é o comando do corpo, é onde está o cérebro, é onde está a alma, é onde está o intelecto, o raciocínio, a consciência. Então, esses milhões de seres do mal, veja mais uma vez, marca nas testas, veja que marca nas testas é metafísico. Que assim, dessa forma, prestando atenção em cada citação, quando chegarmos em Apocalipse 13, você vai entender o que é marca. Então, esses milhões de seres do mal vieram à Terra para ferir milhões de judeus e seus apoiadores, porque o foco de todo Apocalipse é para quem? Qual é o destinatário? A linguagem. Os seres não podiam matar os homens,
mas apenas feri-los. E a dor era como a da picada de um escorpião. As duas picadas mais dolorosas que o homem mais teme: cobra e escorpião. E depois aranha. Mas é terrível a picada de um escorpião. Veja, a dor e a agonia, a agulhada, será como: esses seres não vão matar, eles vão ferir. Durante 5 meses, os judeus e seus apoiadores pró-Israel foram atacados por esses seres malignos. Fique tranquilo. Daqui a alguns anos, você não verá entrar pela sua janela um ser com rosto de homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião, asas. Não, você não verá. Nenhum demônio virá literalmente. Escute. Quem faz esses seres? Quem os criou? Quem os hologramou? Você está entendendo? Deus criou todas essas coisas, não é? Não foi Deus quem materializou o escorpião? Esses seres que você está vendo, Deus está fazendo eles. Haja luz, haja, fiat. Mas aqui ele não os materializou, porque no cosmos espiritual tudo é possível. Durante 5 meses, a agonia será tão grande que os judeus e seus apoiadores procurarão a morte. A agonia, o sofrimento vai ser tão grande por 5 meses na grande tribulação, que os judeus e seus apoiadores procurarão a morte, mas não a encontrarão. Eles desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Não será possível morrer. Não será possível morrer. Quem aí é aluno humilde, está reconhecendo a preciosidade desse estudo? Quem aí está desprovido de ego? Quem aí ouve, quem tem dom? Escute com humildade. Revelare. Este é o verdadeiro apocalipse zumbi. Sim. Escreva aí. A 5ª trombeta é o apocalipse zumbi. Eles existirão, não como você os conhece, em séries, que também as séries, os filmes, são uma representação do tudo é possível no cosmos metafórico, no cosmos imaterial. Veja que num filme tudo é possível. Pois é, para onde nós vamos depois da morte também tudo é possível. Mas um zumbi vai ser real. Real. Então os sábios para valorizar cada palavra em silêncio. Nenhum ser virá à Terra literalmente, nem tampouco será uma invasão alienígena. Também não se tratam de helicópteros, como eu acabei de ver gente escrevendo no chat, até dizendo, olha, tem um professor que fala que é drone. E drones que atiram, pois o contexto nos mostra um conteúdo metafórico maligno. Eles possuem um rei. Não são drones. Eu já vou falar dos drones. O sentido literal apresentado aqui não é para criança, não. É de fato 5 meses
sem a possibilidade de morrer materialmente. Pela primeira vez na história da raça humana, os homens, como está no título, judeus, serão zumbis. O homem sofrerá algum tipo de doença, pandemia, vírus. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, se você acha que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu não sei se alguém aqui lembra, talvez o Luiz Guimarães, que me acompanha há 7 anos, quem me acompanha há 6, 5 anos, que eu já falei sobre isso em outras ocasiões. Sobre Apocalipse 9 e zumbis. Tem até um vídeo meu sobre isso. Que eu falei sobre alguns seres que já são zumbis e que Deus criou e tem na natureza. Pois bem, o homem sofrerá algum tipo de doença, pandemia, muito mais que uma epidemia, vírus, que também é um assunto que eu já falei tantas vezes, ou consequências, quem sabe, de uma guerra biológica, química, nuclear. O fato é, a única possibilidade de estar em foco aqui, os drones com inteligência artificial, seria o hipotético uso deles para infectar os homens numa guerra, onde eles atirassem microagulhas que injetassem nos homens algum tipo de vírus que os impedisse de morrer. Alguma coisa assim é possível. É possível. Também é possível, como já vimos na série apocalíptica Black Mirror, robôs insetos, que já existem inclusive, contra o próprio homem. Mas não é o cumprimento do que estamos vendo aqui. Eu quero que você entenda. Isso poderá ser usado, sim, mas não são esses seres que você está vendo aqui. Não tem lógica. Você acha que tem coerência, mas não tem. É só você ver a descrição dos seres e você verá daqui a pouco. Queridos, eu não posso falar o que não é. Os seres que aqui estão não são drones. Eu estou dizendo que os drones podem fazer parte e farão com certeza de guerras. Mas o que está em foco aqui na quinta trombeta é o Apocalipse zumbi. Lembrando a todos sempre que as maiores e melhores tecnologias são de Israel. Olha que interessante. Como o drone atirador, inclusive o governador do Rio de Janeiro quer trazer para cá, não é? Com o Flávio Bolsonaro. E essas tecnologias, com plena certeza, se voltarão contra o próprio Israel, usados pelos inimigos de Israel, por vontade soberana do Criador. Quem entendeu? É possível, pois o texto metafórico, que nós veremos o batimento das asas de uma grande guerra daqui a pouco, realmente aponta para um ataque a Israel e aos seus apoiadores. Um ataque do poder vermelho para punir o poder azul, como o Criador sempre fez com as tesouras. Você sabia que o Criador é quem criou as tesouras? Está cheio de igrejado, desigrejado dizendo maçonaria, maçonaria. Você não sabe nada. Você acha que sabe alguma coisa, você ainda é criança. Tem muito para você evoluir. Quem criou a dualidade? A maçonaria? Os guardiões templários? Os Rosa Cruzes? Não, não. Vocês não lembram de Egito e Israel? Babilônia e Israel? Assíria e Israel? Quantas vezes essa tesoura funcionou? De concreto temos apenas a clareza da interpretação original sobre homens zumbis por 5 meses. 5 meses. Avisem os judeus
eles serão zumbis por 5 meses. Sim, ainda não vão reconhecer Yahshua como Mashiach, como Messias. Pois é, meu caro Luiz Martinez, é bem isso. Frisando que, para entender a interpretação real, é necessário conhecer a escatologia judaica e a linguagem metafórica bíblica, joanina e crística, isto é, da Bíblia, de João e de Jesus. Quem não entende escatologia judaica fica mistificando e não entende. Vejam claramente a coerência. O Criador está mandando o mal. Não existe aqui um ser fazendo o mal contra a vontade, desobedecendo do absoluto, ou um inimigo dele que ameace os seus planos. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Onde estão os sábios em silêncio? Tem que estar muito em silêncio, muito concentrado para poder entender isso. Não tem ninguém ameaçando. Tem alguém aqui no capítulo 9 de Apocalipse ameaçando os planos de Deus? Tem algum cometa descendo sem a vontade de Deus? Tem algum ai na terra acontecendo sem Deus? Tem alguma trombeta tocando sem a vontade de Deus? Tem alguém morrendo aqui sem a vontade de Deus? Não! Iluminari. Veja que os judeus conhecem Jeremias 8, do 3 ao 6 e Jó 3, 21 e 22, que fala exatamente da aflição máxima de um homem procurando a morte, desejando a morte e não conseguindo morrer. Como os homens procuram a morte quando pecam, porque o salário do pecado é a morte. Brincam com o perigo a todo momento, sim ou não? Você já viu que o homem brinca com a morte a todo momento? Ele cerca a morte, ele se aproxima da morte. O ego faz ele, numa briga de trânsito, numa briga em casa, numa ameaça, na busca por prazeres, seja sexo, drogas, ou quando ele rouba, quando ele mente, quando ele engana alguém, ele sabe que essa pessoa pode se enfurecer, quando ele toma a mulher de alguém, o homem de alguém. A todo momento o homem está procurando a morte. Então Deus, veja bem, como os homens procuram a morte quando pecam, agora o Criador tira a morte deles para que pequem à vontade. Não é isso que vocês querem, pecar? Então pequem. Vocês não vão estar mortos, vocês vão estar vivos. Pequem à vontade, não vão morrer mais. Não é imortalidade que vocês queriam como senhores do mundo? Não fizeram de tudo para serem imortais? Então sejam imortais, mas com a agonia e a dor da picada de um escorpião. Os juízos de Deus educarem. Os próximos versículos do contexto provarão o poder maligno enviado pelo próprio Criador. Ele voltou a interferir, como vimos no grau passado, pois os homens não morrerão por 5 meses, por esse tempo. E isto de alguma forma é literal. Jesus Cristo continua revelando a Yohana. Vamos conhecer esses seres. Esses seres malignos pareciam como cavalos preparados para a guerra. É gafanhoto, é escorpião ou é cavalo? Isso que eu estou falando é muito importante, porque o que vai ter de teólogo, doutores em divindade, mulheres admiradas como Ellen White, William Branham, focado no gafanhoto, gafanhoto, gafanhoto. Não é gafanhoto. Estes seres malignos pareciam como cavalos preparados para a guerra. São cavalos? Não, não são cavalos. Todos eles tinham coroas de ouro em suas cabeças e coletes à prova de bala.
feitos de metal. Os seus rostos eram humanos e os seus cabelos eram longos como o das mulheres. Todos os seres malignos tinham caudas e ferrões como de escorpiões e dentes como os de um leão. Suas caudas feriam os homens e eles, em grande agonia por causa da dor, desejavam morrer. É melhor morrer a sentir a dor que eles vão sentir com a aplicação dessa trombeta, a execução dela, mas não podiam morrer por 5 meses de tempo. As suas milhões de asas batiam e faziam um grande barulho, parecido como quando os cavalos e carruagens estão correndo para uma guerra. Asas, milhões de asas batendo e fazendo barulho como de cavalos e carruagens preparados para a guerra. Então eu vi todos aparelhados, milhões para a guerra. E um rei, olha aqui por que não é helicóptero, não é drone, não é nada do que vocês pensam, chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego, que é a própria manifestação do mal, o arcanjo da morte e do abismo. Escreva aí, o rei desses seres se chama Abaddon e Apolion. Aí alguém vai dizer, deve ser um demônio muito forte lá no inferno. Eu não sei se a missionária Ionara viu esse demônio quando esteve lá, se o Daniel Iquichuco viu, se o Adão de Campos viu, se algum pastor, pastora, freira, se alguém teve uma visão quando desceu no inferno e viu esse demônio, mas ele é muito poderoso. E as pregações místicas pentecostais, carismáticas não pentecostais vão dizer, olha, esse aqui é Lúcifer. Não, esse daqui é um outro demônio terrível. Assim como os 4 que vão ser soltos daqui a pouco lá no Eufrates, que estão presos até hoje lá. Ei, eu quero ver onde é que tem alguém agora que é do ex. Porque só quem é ex vai saber me dizer o nome deste rei. Qual é o nome deste rei? Que em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Qual é o nome dele? Quero saber. É a própria manifestação do mal. É o arcanjo da morte, da fenda do poço do abismo. Como é o nome dele? Revelare. Só quem é ex vai saber. Yahvé. Yahvé. Eita! Os judeus conhecem 1 Enoque 19:1 e 20, versículo 2, que este anjo do abismo, Abaddon e Apolion, é um dos 4 seres com 6 asas, com olhos nas asas, frente e atrás, que estão diante do trono que nós vimos desde o capítulo 4, e exatamente, pasmem, o arcanjo que fica na sexta do trono. Abaddon, Apolion, é o arcanjo que fica à esquerda, na sexta, representando a mão esquerda do Criador. Quem é a mão esquerda do Criador? Se a mão direita é Jesus Cristo, quem é a mão esquerda? Enquanto os judeus seguem cegamente o falso Messias, o próprio mal que está encarnado no falso Messias, que é onipresente, se manifesta contra Israel. Os judeus sabem que o anjo do abismo é Uriel. No Talmud, Abaddon, a morte se torna uma pessoa, personifica, corporifica
um ser. Todo judeu sabe disso. O que o judeu não sabe é tudo isso que eu estou ensinando. Abaddon é um termo hebraico que significa destruidor, devorador. Sim, o Criador enviou o destruidor. O rei dos gafanhotos, que não são gafanhotos, mas como gafanhotos, se chama destruidor e devorador. Em Provérbios 30, versículo 27, sabemos pela ciência, sabedoria, que gafanhotos não têm rei. Se fossem gafanhotos, não poderiam ter um rei. E esses seres não são gafanhotos, como o próprio João disse, mas sim seres malignos. Porém, também não são demônios, enviados à terra como imaginam os místicos. Porque o que eles não sabem é que todos os anjos do bem e do mal, daimon, são manifestações do Criador para punir os homens maus, como sempre foi em toda a história. Nós veremos na quinta taça que a interferência do mal se intensificará ainda mais. Nós veremos na quinta taça que isso vai ser ainda mais grave. O fato dos judeus e seus apoiadores terem aceitado o falso Messias como o verdadeiro Messias dará ao Criador, quem é sábio para entender isso aqui, dará ao Criador liberdade legal, sem ferir sua justiça, para que ele possa livremente interferir agressivamente. Foram 4.000 anos de quase pleno silêncio. Interferência só quando envolvia todo o seu povo Israel. E mais 2.000 anos depois que ele corporificou em um homem, de pleno silêncio. Portanto, é mais do que tempo de julgar e corrigir a sua criação. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Enfim, o primeiro ai passou, mas ainda 2 outros ais estão por vir. Então o 6º arcanjo tocou a sua trombeta. Imediatamente ouvi uma voz que veio dos 4 chifres, das 4 pontas do altar de ouro. Sim, altar tem chifre, diante do Criador, que disse. Essa voz saiu lá das 4 pontas, 4 chifres, 4 extremidades do altar metafísico que estava diante do trono. E essa voz disse: de cada ponta, um ser. Escreva aí, de cada ponta da mesa, de cada ponta do altar, um ser, um anjo. Solte os 4 seres que estão junto ao grande rio Eufrates. Eufrates, escreva aí, é Oriente Médio. O grande centro do mundo, aonde Deus mais interfere. Escute. De uma extremidade da mesa do altar, materializou em um ser. A outra extremidade, outro ser. A outra e a quarta, o 4º ser. 4 pontas, 4 seres. Esses 4 seres são manifestações feitas para matar 1/3 da humanidade. Aí, o que vai ter de gente dizendo: são 4 demônios terríveis, por isso que está acontecendo tanta tragédia. Professor Áquil, que coisa terrível, você está vendo quanta maldade no mundo. É que na verdade já estão desamarrando os 4 seres. Professor Áquil, imagine quando desamarrar os 4 seres que estão presos no rio Eufrates até hoje, vendo o rio passar. Vamos crescer, vamos. Quem aí está pronto para deixar a infância?
A resposta de quem são esses 4 seres está aqui mesmo. Um versículo antes diz que vem de cada ponta do altar. Ora, mais metafórico que isso não existe. Um versículo depois diz exatamente quais são esses seres. Esses 4 seres representam um grande relógio. Escreva aí, os 4 seres representam um grande relógio. 12, 3, 6, 9. Veja teu relógio. O teu relógio é dividido em 4, assim como os 4 pontos cardeais, 4 elementos. Jesus Cristo revela Yohanan, Yohanan nos revela. O primeiro representa o ano, o segundo representa o mês, o terceiro representa o dia e o quarto ser representa a hora. Esses 4 seres representam a data que vai acontecer essa carnificina, essa mortandade de 1/3 da humanidade. Você pode imaginar o altar que está de frente ao trono, como disse Shaul, Paulo, no livro de Ibrim aos Hebreus, que tudo que existe de físico é uma cópia do metafísico. Pois é, esse altar que não é fixo, mas que está diante do trono nessa visão, é como um relógio. Você pode imaginar esse altar diante do trono na posição de um relógio? 12, 3, 6, 9. Você pode imaginar esse calendário? Ano, mês, dia e hora. Revelarem. Não existem demônios amarrados ou acorrentados no Iraque, nem no Irã. Não, nem na Turquia. Ou no Oriente Médio. Não são seres literais. Eles representam o tempo exato, está aí na tua Bíblia, o tempo exato dessa grande mortandade de 1/3 da humanidade. É uma data que já está marcada desde a fundação do mundo, além do delta, tempo, espaço e matéria. É algo que já aconteceu. Nós só não chegamos lá porque estamos presos no delta, tempo, espaço e matéria. Escute isso, porque é muito profundo. Se os judeus, que controlam o mundo, pensam em fazer uma grande redução populacional para preservar os recursos naturais, para manter as famílias poderosas no poder do mundo, no controle do mundo, com a chegada do Messias, que é isso que o Messias promete para eles. Se Bolsonaro soubesse, alguém avisa Bolsonaro, alguém avisa Trump, alguém avisa o presidente do Japão, o primeiro-ministro, aliás. Alguém avisa eles que, segundo as escrituras judaicas, quando o Messias chegar, nós seremos escravos deles. Se os judeus que controlam o mundo pensam em fazer uma grande redução populacional com a chegada do Messias, usando nós pagãos não judeus, nós os que sobreviverem, ou que eles escolherem sobreviver como escravos, estão enganados, pois os enganadores de Jacó, os usurpadores, sofrerão duro juízo do Criador nesses dias. Escreva aí, eles planejam reduzir a população mundial, mas quem vai fazer isso vai ser Apolion. E Apolion é aquele que matou todos os judeus no deserto de Deuteronômio 28. Por que vocês estão falando em demônios ainda? Eu acho que vocês não entenderam. Os altares do tabernáculo. Escuta isso. E depois, quando veio o templo, os altares do templo tinham protuberâncias parecidas com chifres. Quem aí já viu imagens de um altar?
até a Arca da Aliança. Quem aí já viu um protótipo do Templo de Salomão? 4 extremidades, 4 protuberâncias. Escreva aí. Cada templo, cada quadrilongo, cada tabernáculo, cada altar, cada caixa sagrada tinha 4 protuberâncias parecidas com chifres. Nos 4 ângulos eram nesses chifres que o sangue dos sacrifícios dos rituais eram passados, como é de conhecimento dos judeus, Êxodo 29:12, Levítico 4, do 7 ao 18. Veja que as trombetas tocam, anunciando um grande caos. Mas em Apocalipse 16:12, veremos que o rio Eufrates será secado, e não é literalmente. É só para representar que o caminho foi aberto para a destruição de Jerusalém. E uma grande guerra acontecerá, matando 1/3 de homens no Oriente Médio, nessa linkagem entre Apocalipse 12 e esse capítulo 9. Sempre judeus e seus apoiadores, na verdade, os apoiadores da fera, do Messias falso. Os judeus conhecem 1 Enoque 56:5, onde diz: e naqueles dias os anjos retornarão ao Oriente, eles agitarão os inimigos de Israel e virão contra Israel. Os judeus estão cientes do que vaticinou o profeta Ezequiel sobre Gog e Magog. Quem lembra? Falando a partir do 7º século depois de Cristo, o Islã, califado, muçulmanos, os turcos que não são árabes, a Turquia, os comunistas, a Rússia, a China, e todos do poder vermelho que virão contra Israel, agitados por esses 4 arcanjos de Ezequiel e de 1 Enoque, 4 arcanjos metafóricos, que vão agitar a mente, a consciência de todos os reis desses países inimigos de Israel. É o próprio Deus que os fará vir contra Israel, quem está entendendo? Ora, por que vocês acham que existe os Estados Unidos? Para controlar esse tempo. Você sabe por que esses 4 anjos estão presos, acorrentados ou amarrados, não importa? Porque a data está presa. Se você olhar bem, suponhamos que isso vá acontecer no ano de 2026, ou 29, ou 30, ou 2033. É ou não é verdade que essa data está presa, acorrentada e amarrada? Quem entendeu? O ano, o mês, o dia e a hora estão presos, só esperando o relógio passar. 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. E o relógio passa, até chegar na data e desacorrentar e desamarrar a data. Quem entendeu? Apolion, Yahshua. Eufrates era conhecido como o grande rio, por ser o maior que se conhecia na área da Palestina. Ele nascia nos montes da Armênia, atravessava a cadeia do Taurus, corria para o sul e o sudoeste, até se encontrar no rio Tigre, os primeiros rios do Jardim do Éden do mundo, nos mesmos onde tudo terminará. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Ah, que lindo.
Então eu soube que o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. 200 milhões. Iluminário. Como não são gafanhotos, nem escorpiões, nem cavalos também não são cavaleiros. Representam soldados e carros de guerra, aparelhos de guerra, instrumentos de guerra. Assim como o número representa uma quantidade absurda de exércitos inimigos que irão contra Israel e seus apoiadores em uma grande guerra. Porque é evidente que para destruir Israel não precisa de 200 milhões de homens. Está falando aqui dos seus apoiadores, Estados Unidos, Brasil, quem entende? O número expressivo de soldados destrói completamente o amilenismo e o preterismo daqueles que dizem que tudo já aconteceu. Então, meus caros, o preterismo é destruído em um versículo. Se não forem, o preterismo é destruído igualmente. Porque nada disso aconteceu na década de 60, 70 depois de Cristo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Eles tinham coletes vermelhos como fogo. Como fogo. E amarelos como enxofre. Escreva aí, China. Quem pode escrever aí, China? Coletes vermelhos, couraças, para a proteção do peito. A armadura de cor vermelha como fogo e amarelo como enxofre. Se você não sabe o que é enxofre, dá uma pesquisada. Faça um bom estudo como um bom erudito, erudita, e veja o amarelo do enxofre. É um amarelo vívido, assim como o vermelho vívido da bandeira da China. Eles tinham coletes avermelhados como jacinto e azul escuro. Rússia, azul, branco e vermelho. Escreva Rússia, como tantas vezes eu já falei para vocês. Gog e Magog. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Da boca dos cavalos saía fogo, fumaça e enxofre. O fogo, a fumaça e o enxofre representam 3 ataques. Esses 3 ataques mataram 1/3 dos homens. Aí na sua Bíblia diz pragas, mas foi traduzido errado. O original fala em golpe, ataque, ataques. Escreva aí, 1/3 da humanidade vai morrer em delta pirâmide ataques. Mais um delta. E ainda tem gente que pergunta por que do meu anel. Você está entendendo que da boca dos cavalos sai fogo, fumaça e enxofre? 1, 2, 3, fogo, fumaça e enxofre. Representam 3 ataques. Fogo, fumaça, enxofre, fogo. Vermelho, fumaça, branco, enxofre, amarelo. Esses 3 ataques mataram 1/3 dos homens. Quando fala desse 1/3, é dos que estão envolvidos nessa guerra. Israel, apoiadores e inimigos. Estes envolvidos vão morrer. Assim como os primeiros seres que feriram os homens por 5 meses, esses cavalos também feriam com suas caudas. Também usavam as caudas, porque as caudas dos cavalos eram como cobras. Como? Não são cobras.
elas terminavam com cabeças. Imagine a cauda, o rabo de um cavalo, no final uma cabeça. E essas cabeças feriam os homens. Porém, esses cavalos tinham também o poder de ferir com a boca. Então entenda que os rabos feriam, mas as bocas matavam. No caso da trombeta anterior, nós tivemos 5 meses de agonia, onde o homem procura a morte e não encontra, os judeus zumbis. Mas agora, nesta trombeta, eles não ferem apenas com suas caudas, mas com a boca. Matam. Mas mesmo com tanto sofrimento, o restante da humanidade que soube desses 3 ataques pela grande imprensa e dessa grande mortandade, continuaram egoístas, amando a matéria e o dinheiro. Muitos judeus continuaram acreditando no falso Messias como o verdadeiro Messias, e muitos pagãos continuaram adorando os seus deuses. Os homens continuaram matando, roubando, olha o original, se drogando, se prostituindo, estuprando, buscando sexo por prazer sem compromisso, sem casamento, traindo e enganando. Mesmo com toda essa mortandade. Iluminário. Aqui na sua Bíblia aparece feitiçaria, o que é pior, escribas adulteraram com variante textual para feitiçarias no plural. Mas no original não é feitiçaria nem feitiçarias. Vem de farma ou farmacon plural, origem do termo farmácia, drogaria. Aqui está falando de drogas, de entorpecentes, de alucinação, das pessoas que buscam prazeres nas pílulas, nas drogas, no pó, nas ervas, nos chás, nos remédios. Quem entendeu? Revelare. Vamos recapitular então. Shofar 1, o aquecimento global. Shofar 2, a fúria do mar. Shofar 3, a falta de água. Shofar 4, sinais no céu, como presságio das últimas 3 trombetas malignas, os luminares falhando, para anunciar na vela maior que as últimas 3 velas do candelabro são do mal. Aí o Shofar 5, o grande fenômeno zumbi por 5 meses. Escreva aí, Shofar 5, zumbi, judeus zumbis. Que terrível para os senhores do mundo procurarem a morte. Imagina esse bilionário que é dono da Vale, que 15 dias antes de acontecer essa tragédia em Brumadinho, eles já sabiam que isso ia acontecer e nada fizeram. Imagine esses judeus poderosos, donos de banco, que matam direta e indiretamente milhões de pessoas, que colocam na linha da pobreza 90% da população mundial, procurando a morte em agonia e não conseguindo encontrá-la. Esses judeus, senhores do mundo, donos de todas as coisas, donos de 90% da riqueza mundial, vão pagar caro, muito caro. Shofar 6, escreva aí, 6ª trombeta, uma grande guerra no Oriente Médio. A 5ª trombeta, fenômeno zumbi. A 6ª trombeta, uma grande guerra no Oriente Médio. Revelare. Vemos muitos delta-mortes aqui. Muitos 1/3 sendo ceifados. Muitas pirâmides. Nós já vimos 1/4 morrer
em Apocalipse 6:8. Quem lembra? 1/4 da humanidade. E agora em Apocalipse 9:18, mais 1/3 vai morrer. Naquele ano, mês, dia e hora, que estão amarrados, estão presos no Oriente Médio. Por quê? Porque essa data vai marcar o Oriente Médio. Assim como o dia 11 de setembro de 2001 marcou os Estados Unidos, essa data está amarrada, presa, acorrentada no Oriente Médio para acontecer. Essa data vai ser terrível. A maior tragédia do Oriente Médio. 1/3 vai morrer. Se somarmos 1/4 com 1/3, temos 58,3% da humanidade. Muitos morrerão de outras formas, como os mártires que nós veremos, principalmente nas catástrofes das 7 taças ainda a serem derramadas, aonde de fato serão tantos cataclismas, tantos desastres naturais, esgotamento dos recursos naturais, que é impossível sobreviver. Tudo isso porque os judeus conhecem Zacarias 13, versículos 8 e 9. Quem está preparado aí para o grande finale? Olha, pouquíssimas vezes eu tive o privilégio de El Shaddai, de ter um grande revelar e grande finale como esse. Então valorize. Silêncio. Só a música pode expressar esse momento. Toda a terra, 2/3 da humanidade vai morrer. 2/3 dos homens vão morrer. Zacarias 13, do 8 ao 9. Continua dizendo o texto. Escreva aí. 2/3 é 66,66666%. Não selados pelo 777, mas marcados pelo 666, coincidentemente vão morrer. Isso aqui é Zacarias 13. Isso aqui é Zacarias 13. Continua dizendo o Criador, todavia, 33% serão selados pelo 777. Quem lembra o revelar do que é, de quem são os 144 mil, a multidão de milhões que não se podia contar com palmas nas mãos? Quem são os 144 mil? Quem são? Clarissimamente no original, de Apocalipse 7, Apocalipse 14. Está aqui, ó. Zacarias 13. Judeu conhece, todavia 33%. Se você queria saber quantas milhões de pessoas vão ser salvas da grande tribulação, a resposta está aqui, ó. 33%. Para cada 3 pessoas, só uma vai vencer a grande tribulação. Sabe o que é isso? Pirâmide, delta. O meu anel. É isso. De cada 3 pessoas, uma vai vencer o grande crivo e a grande tribulação. De cada 3 pessoas, só uma vai vencer. 33% serão selados. Esses são os 144 mil que representam milhões. Milhões. Será que você é um desses? Só 33%. Mas ainda, essa terça parte, esses 33%, diz o Criador, passarei pelo fogo e purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome. Será que você é um desses?
Será que você é um desses? De cada 3, 1. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei e direi: esses 33% selados são o meu povo. E esses 33%, os 144 mil metafóricos, me responderão. Olha o que é que nós diremos: Yahvé, o Criador, o Senhor, o Absoluto, o Supremo, o Soberano, plural, Elohim. As 72 manifestações do Apocalipse. É isso que nós responderemos. Os 24 anciões, os 4 seres com 6 asas, o 5º anjo, os 4 seres do rio Eufrates, os 7 anjos que tocaram trombetas, Apolion, todos esses seres, as 72 manifestações do Deus Elohim. Zacarias 13. Boa noite.